Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas informações e notícias do nosso Mengão para você. O Flamengo que já está entrando aí na sua reta final de preparação para o jogo contra o Sport. Jogo esse que vai acontecer neste próximo sábado. O Mengão sabe da importância dessa partida e é lógico, vai querer, partir para dentro do time pernambucano e conseguir essa vitória para colocar o Flamengo de vez na luta pelo título do Brasileirão contra o time do Abel Ferreira. O Palmeiras que terá uma missão muito complicada pela frente contra o Santos, lutando para fugir da zona de rebaixamento. Vamos aqui acompanhar essas análises sobre o Flamengo, sobre o Palmeiras, os dois times que estão disputando aí o título do Brasileirão e também da Libertadores da América. Se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve no canal para você não perder nada. Ativa o sino e deixa o like. Agora vem comigo e simbora pro vídeo. Mas tem luta pelo título, o lado alviverde de Abel Ferreira contra a tropa rubro-negra de Felipe Luiz. Estou ao lado de André Kfouri. Tudo bem, André? Boa noite. Boa noite, Felipe. Tudo bem com você? Joia. Tudo ótimo. Boa noite a todos. Uma excelente noite, na realidade. Vamos com mais uma edição do Sport Center com assuntos importantes do nosso futebol em especial. E um deles é essa disputa em campo e nos bastidores de Palmeiras e Flamengo. Frente a frente, duas máquinas, rivais de longa data. Uma exigindo a melhor da outra. Quem acelera um pouco mais, toma a dianteira. Se bobear, é ultrapassada. Num piscar de olhos, é a outra máquina que passa à frente. E seguem assim, nesta disputa frenética, até a linha de chegada. Parece até enredo de filme. Mas é a real disputa entre Palmeiras e Flamengo. Flamengo e Palmeiras. Quem fica na frente entre as duas superpotências do futebol brasileiro. Fizemos um levantamento das 33 rodadas disputadas no Campeonato Brasileiro, que mostra a alternância em quem fica na frente entre Palmeiras e Flamengo, e também como ninguém consegue se distanciar muito. Em apenas uma rodada, a diferença chegou a 4 pontos, quando o Palmeiras teve a chance de disparar na frente. Na nona rodada, o Flamengo empatou o clássico com o Botafogo e o Palmeiras, que venceu o Red Bull Bragantino, ficou 4 pontos à frente do rival. Mas na rodada seguinte, o Flamengo venceu o Palmeiras no Allianz Parque e a diferença caiu para 1 ponto. No restante do Campeonato Brasileiro foi assim. Times empatados, ou só com 1, 2 ou no máximo 3 pontos de vantagem. Muitas vezes, os dois disputando a liderança. E quem ficou mais na frente do adversário? Das 33 rodadas, em 14, o Flamengo ficou na frente do Palmeiras. E em 12 rodadas, o Palmeiras ficou na frente do Flamengo. Em 7 rodadas, como a atual, os dois tiveram a mesma pontuação. É uma disputa acirrada, curva a curva, centímetro a centímetro, para ver quem fica na frente do final. Ao que tudo indica, deste confronto pegado, sairá o campeão brasileiro. Vamos lá, a gente tem aí aquele gráfico estilo corrida presidencial, André Kfouri, fã de esportes. A diferença de pontos entre Palmeiras e Flamengo desde a 26ª rodada, ou seja, começavam a afunilar. Palmeiras assumiu a ponta na rodada 27, o Palmeiras é a cor azul escuro, o Flamengo o azul claro. Então, a gente vê ali como é taco a taco. Esse gráfico mostra como eles remam em ritmos parecidos, de pouca alternância, o que mostra dois times muito sólidos. Essa é a famosa tela que já deixa claro que quem levar o Campeonato Brasileiro o fará de forma merecida, né? Porque é o taco a taco numa disputa por excelência. Diga, André. Mas você que é um homem do esporte a motor, diga-me, utilizando a comparação feita inteligentemente pelo Mendel nesse material, diria que são dois carros de nível técnico similar e dois pilotos de qualidades equilibradas. Ah, sem dúvida. É isso, né? Sem dúvida. É por aí.
na disputa por uma pole position, a parcial fica indicada pela cor roxa. Eles cravam setores de cor roxa, um roubando do outro. E é isso que é interessante na disputa pelo Brasileirão. Temos a chance de, quando terminar, se essa disputa taco a taco, chegar à última rodada, assim, nos milésimos, da gente definir, claro, não o maior, mas estamos diante de uma disputa que será lembrada por muitos anos? Eu acho que sim, Felipe. A gente não tem como fazer uma previsão, né? Nenhuma chance de ser algo preciso, porque o futebol ele é imprevisível e incontrolável, mas tudo indica que, pelo equilíbrio entre as equipes e pelas oscilações que são até comuns, a gente vai ter um campeonato decidido, se não na última rodada, o que seria excelente do ponto de vista da emoção, é óbvio, nas últimas rodadas, né? Se não for no último dia do campeonato, vai ser muito perto. Eu não acredito em um desses dois times ganhando o Campeonato Brasileiro com uma antecedência mais larga, digamos assim. A não ser que um deles perca completamente o seu ritmo e perca a ilusão e seja um time que no final, na hora em que as coisas estão para ser conquistadas, vai ter um desempenho muito pouco característico em relação ao que foi o campeonato de ambos até agora. Na semana passada teve um clássico aqui em São Paulo, o Palmeiras venceu o Santos, o Flamengo tinha desperdiçado pontos na mesma rodada e a gente disse, olha, se o Palmeiras arrancar para o troféu, nós vamos lembrar desse dia, nós podemos lembrar desse dia, a vitória sobre o Santos, como um dia em que o Palmeiras deu um passo à frente, estabeleceu uma vantagem um pouco maior e o Flamengo não conseguiu chegar mais. Aí veio a rodada do fim de semana e o oposto aconteceu, o Flamengo venceu, o clássico, o mesmo adversário que o Palmeiras tinha ganhado, o Santos, e o Palmeiras fora de casa contra o Mirassol foi derrotado, desperdiçou a possibilidade de pontuar. E nós temos essa situação atual. A data FIFA guarda jogos das duas equipes, ambas desfalcadas por inúmeros jogadores. Eu acho, eu tenho a impressão que o Palmeiras está mais desfalcado do que o Flamengo, não necessariamente pela quantidade, mas porque o Flamengo tem mais condição de substituição. O banco do Flamengo é mais luxuoso do que o banco do Palmeiras. E eu entendo que alguma coisa pode acontecer em relação à disputa do troféu se um dos dois times não fizer o que se imagina que farão ou que tem que fazer nessa rodada. Nessa rodada absurda, né? Tudo bem, o calendário foi alterado, jogar na data FIFA é uma coisa que não há cabimento. Mas o Palmeiras tem um compromisso muito difícil na Vila com o Santos, o Flamengo tem um compromisso menos difícil com o Sport. Desculpa até te interromper, porque a gente tem a tela, que eu ia te jogar isso para a gente analisar, mas aí só para ficar visual para o fã de esportes, então vamos lá. Aí tem a sequência completa, mas claro, é um jogo rodada após rodada, não precisa. Atrasados são esses: Santos fora, Sport fora. O Sport para o Flamengo, o Santos para o Palmeiras. Exato. Os dois estão no Z4. O fato de ser um clássico é o que faz a caminhada do Palmeiras ser mais difícil? Ou não? O Santos é o melhor time, já que o Sport está lá embaixo e não incomodou quase ninguém. Eu entendo que o Santos é um time superior tecnicamente ao Sport e tem mais condições. Eu acreditaria mais num bom resultado do Santos contra o Palmeiras do que num bom resultado do Sport contra o Flamengo. Acho que o normal é o Flamengo vencer. Num clássico disputado na Vila entre Palmeiras e Santos, a gente pode aceitar que todos os resultados são normais, embora, evidentemente, o Palmeiras seja o melhor time, mas qual Palmeiras será esse dessa partida? Por causa dos desfalques, vindo da derrota por Mirassol, em que o desempenho também foi abaixo do que nós estamos acostumados a ver o Palmeiras mostrar. E até uma outra questão, se houver empate nesse jogo na Vila Belmiro, o que é, digamos, provável, porque o empate é um resultado nos clássicos que todo mundo aceita, será tremendamente ruim, prejudicial para os dois, porque um ponto não ajuda nada o Santos na sua briga para não cair, o Santos está numa situação muito sensível, e um ponto pode ser exatamente um ponto conquistado numa tarde, numa rodada em que o Palmeiras fica para trás e deixa a possibilidade de ser campeão, desde que, é claro, o Flamengo vença o Sport. Então esse jogo na Vila Belmiro, esse Santos e Palmeiras, ele é um jogo gigantesco no campeonato. Tanto na situação na parte de baixo, como na situação
da briga pelo troféu. A gente já vai falar sobre o Santos. Já o Santos, assunto aqui no Sport Center. Eu falei que nós trataríamos também essa disputa, Palmeiras e Flamengo, do ponto de vista fora dos gramados, porque há toda a insatisfação da Leila com a situação no julgamento do Bruno Henrique. Teve hoje um um documento, uma proposta do Flamengo sobre o fair play financeiro. A gente começa com as informações no Fala Fonte, né, com o André Hernan, e foi o Bocato também, né, Felipe? Exatamente, o Bocato e o Daniel Bocato e o André Hernan falando sobre esse assunto fora dos gramados. Vamos ouvir. Assim, de um rompimento entre Flamengo e Palmeiras nos bastidores, envolvendo a presidente Leila, o BAP, já algo que vem acontecendo, não é dessa gestão. Nessa gestão ela se torna pública, e o Palmeiras fez duras cobranças, né? Foi um pronunciamento da presidente Leila, onde ela deixa bem claro o incômodo e a insatisfação do Palmeiras como instituição, né? O incômodo é geral. Dentro do Palmeiras é geral. É geral. Isso vai da presidente, isso se estende a outros departamentos, é um incômodo geral. É o seguinte, o Flamengo emitiu uma nota oficial ontem sobre o fair play financeiro. Isso. Só que nessa nota ele colocou como um último tema os custos do gramado. E nessa nota ele pede que o gramado sintético não seja mais usado, porque existe uma diferença de custo. Eu fui falar com o Palmeiras, e o Palmeiras já entendeu isso como uma clara provocação. Mas o Palmeiras já se ligou que assim, o Flamengo está tentando utilizar um tema que não tem a ver com o assunto, para cutucar o Palmeiras, para tentar fazer com que esse gramado sintético não seja mais usado. Já a gente entra na história do sintético, porque a gente tem um outro elemento para trazer. Mas, André, primeiro essa questão do julgamento, né? Porque a Leila cita o tratamento dado ao caso Bruno Henrique de uma forma e ao Alan, jogador do Palmeiras, teve uma expulsão de uma outra. Sobre a punição. Como é que você vê esse tema primeiro, André? Bom, o Bruno Henrique já deveria ter sido julgado, e uma situação como essa, que envolve diretamente a briga pelo troféu, deveria ter sido solucionada já há muito tempo. Um absurdo pedido de vistas na última sessão, que deu ainda mais 3 dias, né, de adiamento, para que essa matéria seja resolvida na corte mais alta da justiça desportiva que nós temos aqui no Brasil, como se algo fosse assim, né, uma coisa fleumática e toda cheia de pompa, quando na verdade é algo absolutamente dispensável que os clubes do futebol brasileiro já deveriam ter resolvido com as suas próprias vontades e com a sua capacidade de organização, que nós temos visto, infelizmente, é praticamente nenhuma. Então, é preciso aturar o STJD, os nobres auditores, e essa vontade de se apresentar aos holofotes e ao foco de todo mundo, em especial no momento em que o campeonato está para ser decidido. Isso é um hábito anual da nossa corte esportiva aqui no Brasil. Essa é uma coisa. A outra coisa é, em relação ao que vai acontecer com o Bruno Henrique, de uma maneira simplificada, é possível que se entenda que no Código Esportivo, na lei esportiva, não haja como, com justiça, punir o Bruno Henrique pelo que ele fez. Que esta seria uma questão que sai da esfera esportiva, uma questão da justiça comum, por causa da fraude ao ambiente das apostas. Mas se isso for verdade, e aí é preciso respeitar o que está escrito na lei do esporte, é óbvio, é preciso também entender que ela tem que ser reformada. Porque se é normal um jogador, no ambiente que nós vivemos hoje, em que as apostas estão disseminadas, são patrocinadores de clubes, são patrocinadores de campeonatos, são patrocinadores de canais de televisão. Se acharmos que é normal um jogador de futebol avisar alguém, quem quer que seja, parente, amigo, não importa, que vai levar um cartão amarelo numa determinada partida, nós vamos perder o controle sobre esse tipo de coisa. Não é absolutamente nada saudável. Configura manipulação de resultado? Eu creio que não. Alguém pode me convencer que sim, mas eu creio que não. Manipulação de resultado, eu creio que não. Então é preciso que se avance e modernize o código. As leis precisam se adequar aos tempos. Em relação a isso, essa é a minha opinião. Agora, em relação à demora, ao fato de ter sido
o julgamento ter sido adiado de novo essa semana, etc. Tudo isso faz parte do show e é absolutamente triste que aconteça assim, porque outros jogadores, como disse a presidente do Palmeiras, no caso do seu jogador, o Alan, foram julgados, suspensos, o Alan vai ter que cumprir mais um jogo, e dessa maneira a corrida pelo título ela é sim afetada. Agora, eu também acho que se fosse o contrário, se fosse um jogador do Palmeiras, não pelo fato de ser o Palmeiras, mas se fosse um jogador de uma outra equipe que está disputando o troféu, e que essa equipe não se chamasse Flamengo, porque tem muita gente que diz que as coisas são viciadas, o tribunal é no Rio. Se fosse um outro jogador de uma equipe disputando o título, o comportamento dos nobres auditores seria rigorosamente o mesmo. Essa é uma impressão que eu tenho, a minha opinião a respeito do comportamento dessas pessoas. Vamos agora ao tema do gramado, né? O documento do Flamengo sobre fair play. O foco é o fair play financeiro, mas havia um tópico que é esse aqui. Os gramados de plástico, exatamente isso, aspas da nota divulgada. Os gramados de plástico devem ser eliminados imediatamente de todos os torneios nacionais profissionais. A discrepância nos custos de manutenção entre gramados naturais e artificiais provoca desequilíbrios financeiros entre os clubes e e atletas. No ESPN.com.br, toda a cobertura sobre o tema e a apuração da nossa reportagem de que o Palmeiras viu provocação nesse tópico específico ao citar gramado sintético, na verdade como um gramado de plástico, em nota sobre fair play financeiro. E aí na nota ESPN.com.br, todos os bastidores. Vamos lá, André. Para incluir num documento que o foco era o fair play financeiro, se é usado o argumento que é real, de fato há um gasto maior em gramados naturais do que sintéticos, mas na nossa apuração isso foi só uma forma de alfinetar o adversário principal, o atual, que é o Palmeiras, embora o Palmeiras não seja o único que disponha em seu estádio de um gramado sintético. Como é que você vê isso? Nos termos das relações entre clubes, Flamengo e Palmeiras, que nós temos hoje, é natural que se veja como uma provocação do Flamengo a inclusão desse assunto num documento que trata sobre fair play financeiro, que parece um assunto separado, mas hoje, com um pouco de criatividade, você consegue relacionar as coisas. E, de fato, como você disse, o Palmeiras não é a única equipe que tem um estádio em que a superfície é de gramado sintético. A discussão, ela precisa acontecer. Talvez não no âmbito do fair play financeiro, mas nós temos um problema muito grave de gramado no Brasil, né? E aí as opiniões elas podem variar, as preferências são compreensíveis. Eu, pessoalmente, acho que o futebol deve ser jogado no gramado natural, mas entre um gramado natural que parece uma pista de motocross e um gramado sintético que é um tapete, eu acho que o esporte ganha com o tapete. Agora, se alguém me mostrar um estudo científico completo, competente, respeitado, que, olha, aumenta o número de lesões, é ruim para a saúde dos atletas, ou seja, o produto acaba sofrendo no final, eu posso mudar a minha opinião. O gramado é sancionado pela FIFA, esse tipo de gramado é utilizado em outras ligas, em outros lugares, em outras competições. Então, teoricamente, está tudo dentro de um regulamento que a FIFA determina. Por outro lado, existe um movimento muito forte em todos os países para que os gramados sintéticos sejam retirados da sua utilização, porque todo mundo acaba entendendo que é melhor o gramado natural. Então, isso precisa ser discutido. Sendo uma provocação ou não, não é possível, não seria razoável criticar o Flamengo por emitir um documento com sugestões muito válidas e muito importantes para o tema proposto. Todos os clubes poderiam fazer isso. Não importa se o Flamengo colocou o tema do gramado e se isso é uma provocação ou não, eu até acho que é, por causa do clima bélico entre os clubes. Mas leiam a proposta a respeito do tema apropriado. As sugestões que o Flamengo dá são muito boas, pensando num ambiente para o futuro daqui a alguns anos, porque nada muda da noite para o dia, são propostas que fazem total sentido para a indústria do futebol aqui no Brasil. Uma informação ainda envolvendo o Flamengo, agora nada de rixa com o Palmeiras e situação de bastidor, a questão médica envolvendo o Pedro. Vamos lá, ESPN.com.br.
Fora de combate desde o primeiro jogo da semifinal da Conmebol Libertadores com o Racing, Pedro segue evoluindo na recuperação da fratura no antebraço direito. E a ESPN apurou que o Flamengo já planeja a volta do atacante aos treinos com bola. A reportagem apurou que, até o fim desta semana, Pedro vai trocar a imobilização que vem utilizando no antebraço, o que via atacante aos treinos com bola. Em um primeiro momento, entretanto, os trabalhos serão leves. A volta do atacante aos gramados pelo Flamengo vai depender, sobretudo, do quanto o Pedro se sente seguro. Por conta disso, a sua presença na decisão da Libertadores no dia 29 de novembro ainda é considerada incerta, mas não é descartada, obviamente. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo, logicamente, já está com a cabeça, né, ali focado nesse jogo contra o Sport que vai acontecer lá na Arena Pernambuco, jogo importante, né, que poderá colocar o Flamengo na liderança do Brasileirão, dependendo do resultado do jogo entre Palmeiras e Santos. Porém, galera, não é só nesse confronto que o Flamengo está pensando. Isso porque o Flamengo, no dia 29 desse mês, terá a grande final da Libertadores da América contra o time do Palmeiras lá em Lima. E para isso, olha essa notícia aqui, o Flamengo simplesmente está fretando 5 aviões, galera, para levar, né, a delegação, jogadores e todos, né, ali funcionários do clube para a final lá em Lima. Tá ali, ó, a matéria. Final da Libertadores, Flamengo freta 5 aviões e prioriza contato com a torcida no Rio de Janeiro antes de Lima. Clube montou logística para levar 700 pessoas para a decisão contra o Palmeiras. A aeronave dos atletas, comissão técnica, terá 64 assentos de classe executiva para maior conforto e bem-estar. Inclusive, né, o Flamengo vai ter aí o jogo contra o Atlético Mineiro já nas vésperas desse embarque. E aí, galera, o Flamengo, tá? Ele não fez uma logística para sair direto ali de Minas Gerais para Lima, não. O Flamengo tá priorizando voltar ao Rio de Janeiro justamente por conta do Aeroflá, que a nação rubro-negra está pensando em fazer. Então tá aqui, ó, na tarde do dia 26, o Flamengo seguirá ao Galeão para embarcar para Lima no voo fretado agendado para as 17 horas de Brasília. Tá, o voo tem pouco mais aí de 5 horas de duração. Então, o Flamengo, né, vai ter aí o jogo contra o Atlético Mineiro, mas logo na sequência, o Flamengo volta novamente ao Rio de Janeiro, justamente para a delegação, né, e os jogadores passarem ali pelo corredor do Aeroflá, né? A gente sabe que a nação rubro-negra fez o Aeroflá em 2019, fez o Aeroflá em 2022 e, né, isso foi muito bom. E, logicamente, o que é bom é para se repetir. E aí, a nação rubro-negra já prepara aí o maior Aeroflá de todos os tempos. E aí, por isso, o Flamengo vai retornar ao Rio de Janeiro justamente, né, para ter esse contato ali final com o torcedor rubro-negro que vai levar, né, o ônibus da nação até o aeroporto, né, onde a delegação vai embarcar por volta das 17 horas, horário de Brasília, ali no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, tá? Então, Flamengo, né, simplesmente aí, já com a logística pronta para a grande decisão, a grande finalíssima da Libertadores da América no dia 29. E aí, você vai comparecer no Aeroflá? Né? Ou você vai para Lima, né? Tem muitos torcedores aqui que vão comparecer na grande decisão lá em Lima, já tá com a passagem comprada, já tá com tudo montado, né? E o Flamengo já tá aí com a sua logística prontinha, né? Já planejada e programada para a grande final. Na minha opinião, uma das maiores finais da história do futebol brasileiro será essa, tá? Flamengo e Palmeiras chegando aí com muito dinheiro, muito investimento, muito bons jogadores, né? Final de Libertadores valendo um inédito tetracampeonato. Eu acho que essa daí pode ser considerada uma das maiores finais da história, né, do futebol brasileiro entre Flamengo e Palmeiras, duas equipes aí que estão dominando o futebol brasileiro nos últimos anos. Caraca, essa final promete, meus amigos. Eu tô nem dormindo, tô pensando nela todo dia. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!